Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. E voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor. Ele disse: O que fazes aqui, Elias? Até aqui, os irmãos podem tomar o seu assento. O que fazes aqui, Elias? A palavra do Senhor foi até ele. Começando esse texto aqui do profeta Elias, o homem a qual tinha uma intimidade poderosa em Deus, um homem a qual fez chuva cessar, morto reviver, segundo a palavra que saía da boca dele. Mas nós vamos olhar para o profeta Elias, e como nós lemos no texto, foi um homem. Tiago, no capítulo 5:17, diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando ele pediu para que não chovesse por 3 anos e meio, assim se sucedeu. Tiago traz essa informação para nós, para dizermos que Elias era como nós, homem comum, mas que no momento de dificuldade, depois de ver tudo o que o Senhor fez, através da sua própria vida, ele temeu. E nós não somos diferentes. Passamos por momentos de dificuldade, de escassez, momentos de fragilidades. Nós não somos super-heróis, não somos super-homens, mas nós temos a graça do Senhor, que quando a fraqueza vem sobre nós, é onde o poder de Deus sobressai. Aqui Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e deu uma ordem explícita. No verso 2, ela dizendo: Faça-se o Deus, tanto se certo como amanhã, trazendo para os nossos dias, se amanhã eu não te matar como você fez com os meus profetas. A ordem de Jezabel foi essa. Elias temeu, ficou tenebroso. Sabe por que nós, olhando para esse texto aqui, conta a história de uns momentos mais difíceis e vivido pelo profeta Elias. E na nossa trajetória acontece isso. Vemos a mão de Deus sobre nós, participamos de milagres, vemos Deus se mover na nossa vida, mas tem tempo que parece que estamos fragilizados, e parece que olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, parece que o Senhor não está conosco, parece que estamos só, parece que o Senhor não está nos vendo. Mas nós vamos ver nesse texto o Senhor Deus carregando Elias e mostrando a direção para ele. O texto conta essa história dos momentos mais difíceis aqui do homem de Deus.
levantado em Israel como profeta. Aqui a Bíblia fala que é um homem que já tinha presenciado grandes sinais e maravilhas de Deus, e através da sua vida, a operação do Senhor, ele já chega se apresentando no capítulo 17, falando para Acabe: tão certo como vive o Senhor, que não vai chover sobre Israel. É interessante que quando Elias já chega com uma ordem explícita do Senhor para Acabe, rei de Israel, idólatra, homem que estava se desviando do caminho do Senhor, e o Senhor vai usar o profeta para confrontá-lo. Que nesses dias não fujam mais os Elias, que nessa geração apareçam os Elias que está então somente adormecidos. E ele dá uma palavra, perante cuja face de Deus estou. Ele vivia na presença de Deus. Isso é a diferença do homem que anda face com o Senhor, que anda buscando, que é cheio da unção, da autoridade de Deus. Não vai ser imune aos problemas da vida. Sabe o que falaram por aí, o que pregaram, que você é crente, você não pode ter problema. Acontece na sua vida, mas maior tem Deus para te sustentar. E ele dá uma palavra: não cairá chuva, nem orvalho sobre a terra, até a minha palavra. Era Deus trazendo juízo sobre Israel, era Deus confrontando os ídolos, Baal. Era Deus mostrando que Ele era o Senhor, e é. Como nos dias de hoje, a igreja não pode se calar diante aos profetas de Baal. A igreja não pode se calar diante a Jezabel, diante a Acabe. A igreja tem que falar que só o Senhor é Deus. E ele fala, e veio a palavra do Senhor para ele no capítulo 17. Elias, depois dele afrontar Acabe, retira-se daí. Por que Deus mandou ele se esconder? Porque Deus sabia que haveria uma oposição contra ele. Deus saberia que Jezabel e Acabe tentaria contra a sua vida. E Deus fala: vai lá na torrente do Querite, vai lá, retire-te daqui, do lado oriental, se esconde junto lá na fronteira do Rio Jordão. Você sabe o que Deus fala para ele? Beberás da torrente, e eu já ordenei os corvos para que ali mesmo te sustente. Essa já começa a trajetória de Elias desta forma, cheio de autoridade de Deus, cheio de garra, de fibra. Sabe por quê? O crente, quando tem autoridade de Deus, ele não teme nada, porque ele sabe que em quem ele está escondido. E o interessante do capítulo 17, aqui no verso 4, o Senhor fala que ele vai beber. Desce até o Querite, eu já dei ordem aos corvos. Mas a batalha tinha acabado de acontecer. Mas no mundo espiritual, Deus já tinha determinado a provisão. Por isso que quando nós passamos por problemas, tribulação, não adianta você se desesperar. Sabe por quê? Deus já enviou a provisão para você. Deus já enviou socorro. Deus já deu uma ordem. E no verso de número 5, e fez ele segundo a palavra do Senhor, e se ficou ali à beira do rio Querite. E a Bíblia fala no verso 6 que os corvos traziam pela manhã pão e carne, e como também ao anoitecer. Irmãos, olha o cuidado de Deus. Mas passou-se os dias, por causa da seca que Elias tinha profetizado, secou-se as fontes. E aí? Tem coisas e provisão que Deus vai dar para você, é para aquele momento, é para te socorrer, é o refúgio, é o refrigério, mas não é a ordem ainda para você parar, desanimar. E o Senhor dá uma ordem para ele: agora vai, a viúva de Sarepta. Olha que interessante, o Senhor fala para ele assim: Elias, a viúva vai te sustentar.
quando Elias chega lá, a viúva não tinha nem para ela e nem para o filho. Olha como Deus faz as coisas. Aqui para os homens: ei, Deus tem te chamado para você ser solução e não problema, através da autoridade que Ele concebeu a você. Deus te chamou para ser solução. Deus deu uma ordem: Elias, vai até ela. Mas chega lá, ela fala: eu só tenho um bocado na mão de farinha e azeite. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Mas não é ela que ia sustentar ele. Deus não enxerga como você vê. A ótica humana de Deus é diferente para com a nossa. E Deus dá uma ordem. Sabe o que o profeta fala? Faz primeiro para mim. Aqui é Deus falando para nós: você quer a minha bênção? Você quer que eu pelejo por você? Primeiramente faz para mim. Primeiramente vem me adorar. Primeiramente vem no altar. Primeiramente venha se humilhar. E a Bíblia fala, seguindo aqui: não faltou azeite na farinha, prosperou, enquanto aquela seca sobrevia àquela nação. Eu quero falar para alguém aqui nesta noite que está passando por tribulação, por problema, não sabe mais como resolver. É na hora da crise que o teu Deus se levanta e te sustenta com a tua mão, com a mão dele, e não te abandona. É na hora da crise que Deus vai mostrar para você quem é Ele, e você vai reconhecer Ele. O tema que o Senhor falou ao meu coração: vença as dores. Tem momentos que você tem passado de luta, de problema, e quem sabe está pensando até mesmo parar e desistir. Mas é na crise, é na situação adversa que Deus prepara para você. É que Deus vai te exaltar. É que Deus te dá uma oportunidade de vencer. É na hora da crise. Por isso que você não pode ficar prostrado. Vença as dores, vença os problemas do dia a dia que tem vindo contra a sua vida. Busque a Deus, se humilhe diante dEle. Ele tem a resposta certa para você. E o filho da viúva morre. Olha para você ver. Você vê que você vence uma batalha, mas em seguida vem outra. E a mesma que você venceu, Deus te dará estratégia para você vencer o que está vindo sobre você, o que está na sua frente. O fato é de como você vai encarar o problema que vem sobre você. Se você se fraquejar, se você se entregar, os problemas te vencerão. Mas se você se levantar com a autoridade de Deus, dar um brado de vitória e mostrar para o seu gigante quem é o teu Deus, você vai ver Deus abrindo as portas que não tinha, Deus trazendo o sobrenatural para a sua casa. Deus não mudou, querido. O profeta ora, cura aquele menino. E aí, chegando no verso 18, tem uns desafios lá. Os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e os 400 postes que comia na mesa de Jezabel. Elias vai fazer um desafio aqui. Se o Senhor é Deus, se sujeita a Ele, se humilha a Ele. Mas se Baal é Baal, segue. Mas Deus respondeu a Elias, sabe por quê? Deus não tem compromisso com quem adora ídolos. Deus tem compromisso com quem é servo, quem o adora de verdade, quem não se contamina, quem não se vende, quem não se corrompe com o sistema do mundo. E Deus mandou fogo no altar, no holocausto, consumiu a lenha, e todos viram que só o Senhor era Deus. Todos participaram, viram. Na mesma da hora, o profeta Elias, no verso 19, vendo todo mundo que o fogo caiu, eles prostraram o rosto em terra e dizendo: só o Senhor é Deus. E aqui ele pega e extermina os profetas de Baal todos. Olha só para você ver, irmãos, o que esse homem fez com a ajuda de Deus. Você tem que entender algo nesta noite, que sem Deus você não é nada.
e diante dele nós temos que nos humilhar, prestar culto. E nós não podemos fazer a forma que nós quer, mas é a forma que Ele quer. Nós temos que entrar da maneira que Ele quer, não da nossa maneira. Aí Elias recebe um recado de Jezabel. Juro que por Deus, no verso 12, se essa mesma hora, tudo que você fez aí, eu não arrancar a sua cabeça, traduzindo para nós aqui, ele temeu, deixou o seu moço, o rapaz que estava com ele, e saiu, foi se esconder, com medo. Você sabe por que Elias fez isso, irmãos? Aqui no verso 37, no verso 36, na parte B, ele vai falar: o Senhor é Deus de Abraão, Isaque e de Israel, e fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. No verso 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Depois de tudo isso que ele fez, você sabe qual era a esperança dele? Que a nação toda se ajoelhasse, se humilhasse perante Deus. Aconteceu? Não aconteceu. É como nos dias de hoje, o povo não está dando mais crédito para a presença, não está dando importância para as coisas de Deus, faz as coisas de Deus relaxadamente, não dá valor, não prioriza aquilo que Deus colocou nas mãos. Essa semana na nossa cidade, tinha uma irmã que estava muito ausente. Liguei: ô minha serva, o que aconteceu? Que faz tempo que você não vai? Aí ela falou umas explicações lá, e me disse desta forma: eu vou fazer uma forcinha para ir. Irmãos, olha como as pessoas estão fazendo uma forcinha para ir à igreja. Não, é o lugar onde você vai falar: Deus, hoje eu cheguei, eu estou arrasado, Senhor, eu não tenho vontade de ir, mas eu vou te adorar, eu vou prestar o culto a Ti. É isso que Deus vai honrar. E quando você entra aqui, você entrega a sua adoração, você louva, você canta, você fala com Ele, e Ele se move em teu favor. Mas hoje o povo está numa sonolência aqui, sabe? Que se levantam os Elias dessa geração, e Deus conta, é com você. É você mesmo que acha que é incapaz, mas mesmo assim Deus te chama, e é Ele quem capacita, é Ele quem dá palavra, é Ele quem usa, é Ele quem faz, é Ele quem leva. Mas se posicione, se posicione. Às vezes você está vendo a obra, o povo sofrendo, e você está lá de braços cruzados. Não é o caso aqui, mas é o que nós estamos vendo. É um tempo onde o povo, sabe, está despercebido. Os sinais todos, irmãos, estão aí. A mídia mundial, você está vendo o que está acontecendo. É tempo de nós limparmos as nossas vestes. É tempo de nós nos santificarmos ao Senhor. Não é tempo de flertar com as coisas do mundo, não é tempo de flertar com o pecado. É tempo de nos santificarmos ao Senhor. Porque você sabe que o inimigo mais quer é colocar distração. Não vai no culto hoje não. Não, assiste lá uma revelação através da internet. Vai alegrar seu coração, mas não vai alimentar a sua alma. Você não pode deixar de congregar. Você só é igreja unido, não é só fé, não é só propósito. É o tempo que nós estamos vivendo. Depois de tudo isso que Elias fez, amando e a ordem do Senhor, ele achou que todo o sistema ia se dobrar ao Senhor, as pessoas iam se arrepender. Não aconteceu. Jezabel estava procurando era matá-lo. Ele foge. E aqui é interessante que quando ele foge, tem duas coisas, irmãos, diferentes. Você fugir com medo e você se corromper. Quando você se corrompe, você vai arcar com as suas consequências. Mas se é algo que você está com medo, que quem sabe você está fugindo, Deus vai se revelar a você e mostrar que Ele é Deus na sua vida. Depois de tudo que Elias viu, a nossa ótica humana, não era para ele estar correndo, mas ele estava num momento de fragilidade.
E sabe aonde é o maior problema da igreja dos irmãos? É no momento de fragilidade que nós estamos. Sabe, aquela palavra que não poderia vir naquele momento, é onde vem, te machuca, te fere, te destrói, que você não tem mais forças, que mune a sua fé. Mas nessa noite, o Senhor te chamou, porque você é mais do que vencedor. Vença as suas dores, não se prostra. E o anjo apresenta-se a ele, pão cozido em brasas, numa botija de água. Sabe o que eu vejo aqui? O cuidado de Deus. Alguém já comeu um alimento e depois caminhou 40 dias, 40 noites? Não. Eu mesmo como hoje, se amanhã não comer, meu Deus. Esse alimento espiritual o anjo trouxe a ele, que ele caminhou 40 dias e 40 noites. E o que o Senhor quer falar para nós? Só vai permanecer, só vai ficar de pé quem se alimentar da palavra, quem viver da palavra, quem buscar na palavra. Não tem outra conversa. A irmã lá revela, eu vou ficar com a palavra. A irmã está fazendo, eu vou ficar com a palavra. É tempo de nós dar valor àquilo que o Senhor colocou na sua mão. É tempo de você honrar o que Deus tem feito. É tempo de você agradecer a Ele. Nunca vivemos uma geração onde as pessoas são tão ingratas a Deus. Faz os compromissos, não consulta a Deus, dá errado, aí culpa a Deus pelo que aconteceu. Aí fala que Deus é culpado. Nós precisamos olhar para nós mesmos e pedir a misericórdia dEle, e pedir a graça dEle. Elias sofreu, mas aqui ele foi amparado pelo Senhor, ele foi cuidado nos mínimos detalhes. É o alimento espiritual, é o que você tem que ter, porque no dia da adversidade, nada vai te parar. Você pode até ficar abatido, mas você não vai se vender. Você pode até ficar desanimado, mas você não vai se prostrar. Você vai ficar firme, sabe por quê? Você está alicerçado na palavra, e é ela quem te alimenta, ela quem te dá força. Hoje o Senhor fala, hoje o dia não foi bom, mas amanhã eu já provi. Hoje não aconteceu da forma esperada, mas eu tenho reservado para você. Não se prostre. Mas pastor Luciano, está todo mundo fazendo. Não, mas você não, você é diferente. Você é escolhido por Deus. O Senhor te separou. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A santidade de Deus é real para conosco. Nós temos que servi-lo, e servi-lo de verdade, com amor. Elias traz um grande exemplo para nós. Tiago fala que ele era passivo das mesmas paixões que nós. Então quer dizer, se você orar, se você buscar aquilo que você põe em oração, Deus responde. Mas sabe qual é o problema? Às vezes nós preferimos ir para a internet, para o WhatsApp, falar para todo mundo, e não entramos no quarto. Às vezes você vem para a igreja, você canta na igreja, você ora aqui na igreja, você prega aqui na igreja, mas na sua casa você não tem intimidade com o Pai. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu estou procurando nos últimos dias verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Não é pessoas que só vêm e cantam no culto, não. É no banheiro, é em casa. Não posso, estou no serviço, não estou falando, mas meu espírito está adorando. É desta forma que Deus está procurando. Adoradores, pessoas com intimidade. É tempo de se levantar, é tempo de deixar as feridas. Sabe, tem pessoas que ficam lambendo ferida há 40 anos. É tempo de hoje você ser curado pelo Senhor. É tempo de você prosseguir. Esqueça o que passou. Sabe qual é o nosso problema? Elias fala para Deus: Senhor, os profetas aí tudo se corromperam, só eu fiquei. Sabe o que eu vejo aqui? Elias querendo dizer para Deus que ele era a última opção. Mas Deus não responde para ele no momento.
Às vezes nós somos assim, achamos que somos a última pessoa. Se nós não tivermos, Deus não vai fazer. Ei, por graça e infinita misericórdia, Deus te chamou, te inseriu na igreja, mas Ele não depende de você e não precisa de você. Fique bem claro isso, tá? Ele te chamou, e como você está na igreja, e como você ergueu a sua mão para Ele um dia, agora você não é mais dono do seu nariz. Tem um Senhor que manda em você, que comanda, que rege a sua vida. E o interessante, pastor Luciano, que Deus é tão bondoso que Ele não nos obriga a fazer isso. Mas quando nós levantamos a mão, nós temos que nos submeter, nós temos que nos humilhar, nós temos que obedecer a Ele. É simples. Sabe o que eu quero dizer para você? O que Deus quer nos ensinar no dia de hoje? As nossas emoções, as nossas infelicidades, sabe, o seu desânimo, a sua tristeza, a sua melancolia, o seu isolamento, a sua depressão, a sua desesperança, a sua mágoa. Vai anotando aí, vê se você está incluído numa dessas. O seu desgosto, o seu sofrimento, a sua aflição, a sua angústia. Sabe por que tudo isso acontece? Porque nós somos crentes, somos humanos. Mas isso não te dá o direito de largar as coisas de Deus. Isso não te dá o direito de deixar o Senhor. Todos nós passamos por isso. Nós sofremos. Pastor Luciano sofre. Mas não nos dá o direito de largar as coisas de Deus, de abandoná-lo, porque Ele te chamou. A amargura, as reclamações, a dor, até o luto, nada te dá o direito. O que nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada. O problema é que nós, muitos dos tempos aí, ficamos ouvindo que é só vitória. E condicionamos as coisas de Deus através de vitórias. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. É desta forma. Você sabe por que eu estou falando desta forma? O Espírito Santo de Deus quer te chamar a atenção, quer te trazer para a realidade, quer acordar você, quer te trazer para algo que é real, verdadeiro. Deus tem um plano na sua vida, e não pode qualquer coisa você querer parar, desanimar. Não pode vir lá um endemoniado, não sei de onde, no seu emprego, na sua casa, no meio da sua família, bate o pé para você, você sai todo triste, um animalzinho indefeso, e fala: eu vou parar. Não, se levante e saiba que você é um escolhido do Senhor. Escolhido não tem escolha. Se submeta, se submeta a Ele. Ele te ama, Ele te chamou, aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, Deus chega para Elias. Elias viu todas as maravilhas. Ele acha que Deus vai chegar na tempestade, no terremoto, sabe? Ele acha que Deus vai fazer conforme ele estava acostumado a ver através da vida dele. Mas Deus vai chegar no sussurro. Sabe o que Deus está falando para nós? Eu faço da maneira que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. E a ordem foi explícita: saia daí. O que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí no meio dessa depressão? O que você está fazendo aí nessa caverna hoje de mágoa, que te feriu até hoje, você não conseguiu se arrancar daí? Saia daí hoje em nome de Jesus. O que aconteceu com você que você não consegue mais se envolver com a igreja? Você não pode mais fazer isso. É tempo de você se levantar e adorar o Senhor, porque foi Ele quem te chamou. Os problemas não podem te parar. Sabe o que eu vejo? Às vezes nós parecemos aquele aparelho cardíaco, sobe e desce, sobe e desce. Aí quando você está lá embaixo, você não funciona.
Quando você está lá embaixo, você não é nem crente. Quando você está lá embaixo, você não consegue produzir para o Senhor. Você não consegue se voltar a Ele, falar com Ele, se dirigir a Ele. O que o Senhor quer falar para nós hoje? Não aconteça o que acontecer, permaneça na minha palavra. Ainda que os teus olhos não estão vendo o mover, Ele vai se manifestar. Você não vive do que você vê, você vive do que você crê. E Ele vai se revelar em seu favor. As suas dores não te dão direito de abandonar o que Deus planejou para você. Deus planejou algo lindo. Assim como Ele cuidou de Elias, Ele já falou que os corvos estariam lá para cuidar dele. Deus tem um plano perfeito para você, meu querido. Essa tribulação, esse problema hoje não pode te paralisar, não pode te afastar do teu Deus. É um ato que Deus vai promover a sua vida. E nessa situação eu vejo muito Davi. Quando o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel, ele vai levar alimento para os seus irmãos. Aí ele escuta que quem matasse o gigante ia casar com a filha do rei, ia receber lá vários benefícios. Aí ele vai lá na fronte de batalha, lá onde estão seus irmãos, e ele pergunta: o que vai dar? O que vai ganhar quem vencer esse gigante? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Essa tribulação, este problema, é um meio que o Senhor está usando para você se levantar. Mas sabe qual é o problema? Você se prostrou, você se curvou, você deixou que os problemas te derrubasse. Mas hoje o Senhor pega na tua mão e te levanta com autoridade. Hoje na sua casa você vai dar um brado de vitória lá. Quem vai sair de lá é o diabo, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho. Hoje você vai se levantar como profeta. Entenda, o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele vem na sutileza, querendo colocar um contra o outro. Acorda, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Deus está te chamando para a realidade. Sabe por que você é um soldado de Cristo? Você disse sim para Ele, e Ele conta contigo, através da igreja, para orar, para buscar, para interceder. Ele conta com você, meu querido. Você não tem o direito de pedir a morte. Elias pediu a morte. Ele pediu, a dor foi tanta. Ele falou: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, tira a minha vida. Nós já passamos por problemas assim, irmãos, que às vezes você olha para dentro da sua casa e fala: Deus, se o Senhor me levasse era melhor. Às vezes a luta é tanta, mas Deus não te chamou para isso. Deus não quer você desta forma. Deus quer que você se levanta. Reaja hoje em nome de Jesus. Busca Ele, busca refúgio nele. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você não vai vencer gigantes se enfiando dentro da caverna. Por isso que é a necessidade do Senhor te chamar. Saia daí. Eu não sei qual é a caverna que hoje você entrou, que tem te magoado, que tem te destruído. Às vezes é palavra, mas hoje o Espírito Santo quer trazer um filtro sobre a sua alma, para cuidar de você, para você reagir, para você mais não ficar desta forma, porque Ele cuida de você. Repita comigo: eu não serei controlado pelas minhas emoções, eu serei guiado pela palavra me diz. Você é guiado por aquilo que a palavra te diz, por aquilo que o Senhor te diz. E Ele diz que você é mais do que vencedor. As lutas não vão te parar. Hoje você está com esse problema, Deus vai te dar saída, mas amanhã virá outro, e você vai ter que lembrar. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
No momento de calamidade e tribulação, comece a lembrar no que teu Deus já fez por você, e como Ele foi, sabe, naquele tempo que parecia que você ia morrer, e Ele foi lá e enviou escape, te curou, te libertou. Traga à memória o que te traz esperança. Mas sabe qual o problema hoje? Você fica se enchendo com tanta bobagem, que quando você vai buscar na sua alma, você está vazio, aí você não consegue reagir. Por isso que Ele fala: encha-se da minha palavra. Elias comeu pão em brasas, uma botija de água, e essa caminhada foi 40 dias e 40 noites. Quando nos alimentamos do Senhor, os problemas podem vir, mas não tem poder de nos parar. As lutas vêm, mas elas vão. E sabe o que vai acontecer? É experiência para você contar, é experiência para você dizer, é experiência para você vir aqui e falar: ó, eu estava todo enrolado, todo problemático, mas Deus visitou a minha casa e mudou a minha história. Aí você está aí cabisbaixo, sem direção. Irmão, o problema está em todo lugar. A igreja do Senhor passa por momentos de dificuldade, de crise. Tem conversado com vários pastores, fala a mesma coisa. Mas é tempo de eu e você nos levantar, os remanescentes, aqueles que não se dobraram, aqueles que não se entregaram, aqueles que é fiel ao Senhor, chorando, gemendo, sofrendo, mas não negando a sua cruz, seguindo a Jesus até o final. E Elias fala para o Senhor: só sobrou eu, só resta eu, Senhor. Sabe o que o Senhor vai falar para ele? Elias, igual a você, tem 7.000 que não se prostraram. Elias, sabe o que o Senhor está querendo dizer? Ei, Elias, igual a você, tem 7.000 que passa pelas mesmas dificuldades, mas está me adorando, não está entrando na caverna não. Elias, saia daí, o que você está fazendo aí? Você sabe por que Deus está falando isso para ele? No verso final aqui, capítulo 16, 15, 16, vai ter uma troca de governo, e isso já está se dando na atmosfera primeiro espiritual. E o que Deus está falando para Elias? Elias, vai haver uma troca de governo, e o profeta que vai ter que ungir está dentro da caverna. Elias, você tem responsabilidade, saia daí. É o que o Senhor está falando para nós hoje. Você tem responsabilidade. No verso de número 15, diz o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, e a Jeú filho de Nissi ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abimeroá ungirás como profeta em teu lugar. Deus sabia que Elias não estava bem, e no reino espiritual já estava havendo uma troca de governo, e o profeta estava em crise, e Deus estava falando: sai daí, o meu profeta que vai ter que ungir está na caverna. O que você está fazendo aí? Você tem responsabilidade, você tem coisas a fazer para mim ainda. Até para desistir você tem que colocar outro em seu lugar. É isso que nós estamos vendo aqui. Não é de qualquer forma não. Você foi chamado, lembra, você levantou a mão, você não foi forçado. Lembra sempre isso. Ninguém te obrigou, você abriu seu coração, Jesus te visitou. Mas os problemas estão fazendo você sucumbir. O Senhor está falando: ó, você é meu. E quando você aceitou Jesus, você virou filho. Às vezes as pessoas falam: todos são filhos de Deus. Não é. Só é filho de Deus quem aceita Jesus. O restante é a criatura. E você é filho dele. Você tem um pai que cuida de você com tanto amor e carinho, que zela pela sua vida. E a palavra hoje para nós é: não desanime, não desista, vença as suas dores, levanta-se. Deus, Ele é especialista, irmãos, em fazer aquilo que não era ser, em fazer aquilo que não tinha valor
ter valor. Às vezes você fica olhando o cenário e querendo entender como Deus vai fazer. Isso não é problema seu. O seu problema, você não foi chamado para estar medindo isso. O seu problema a sua parte é orar, buscar e esperar a resposta de Deus, que Ele vai trazer para você. Mas às vezes você fica, vai ser o pastor Luciano, vai ser o diácono Celso, que vai trazer uma bênção. Não, espera no Senhor. Dele vem o socorro para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar os homens aqui, vamos fazer um clamor aqui, todos os homens, vem aqui para frente em nome de Jesus, aleluia. Eu queria que colocasse aquele louvor que está lá, porque Ele vive, glória a Deus. Nós vamos orar e adorar a Deus com esse hino, em nome de Jesus, aleluia. Pode vir todos os homens. Eu quero fazer algo profético nessa noite. Todos os homens vão vir. Nós vamos orar. Ó, poder de Deus para lá e as mulheres, poder de Deus para cá. E aqui vai unir e vai subir. Você vai orar sobre a igreja, sobre o seu pastor, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se o seu esposo, a sua esposa está aqui, você vai orar por ele. Oração, clamor. Você sabe o que é clamor? Quem sabe o que é clamor? Não é ficar dormindo não, é abrir a boca e clamar mesmo, por misericórdia, por socorro, porque talvez ainda haja esperança para você. Amém? Amém? Pode soltar aí, aleluia, porque Ele vive, aleluia. Depois que nós acabar de louvar esse louvor, nós vamos orar, hein? As irmãs costumam orar mais alto que vocês. Isso, hoje eu quero ver. Aleluia. Adore a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Foi para você. Foi tudo por você, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive. A esperança para você ainda. O seu amanhã vai terminar tudo bem, aleluia. Porque adore ao teu Deus, aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não tenha medo, sem medo então tereis vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no ar.
a sua vida. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã. O seu amanhã vai terminar tudo bem, porque Ele vive. Ele te comprou para Deus, você é escolhido dEle. As lutas vêm e passam, mas Ele vai prevalecer até o fim. Ele diz: eu vou para o Pai, mas deixo com vocês o Espírito Santo. É o que está com você todos os dias. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Antes de nós orarmos, eu só quero contar algo aqui, irmãos, para você ver como que é importante nós buscarmos orar. Eu estava vendo esse dia o pastor Moisés, ele estava dizendo que um certo homem, por nome Sérgio, ele tinha um alto grau na feitiçaria, e ele estava há 1 ano procurando o dia certo que eles iam fazer um trabalho para ele receber um grau a mais, trabalhando com o diabo. Essa é a verdade. E quando chegou o dia, após 1 ano, este homem foi, e depois da meia-noite, que estava tudo preparado, os demônios chegou até ele e falou: ó, hoje não vai dar para fazer o trabalho. Aí ele perguntou: mas por quê? Aí aquela entidade saiu e falou: ó, você vai ficar aí sozinho. Aí ele ficou indignado: não, eu fiquei 1 ano, não, eu tenho que fazer. Aí veio outro, e ele perguntou por quê. Aí ele falou: tá vendo, sai ali fora, tá vendo aquela casinha lá? Você tá vendo a luz acesa? O Deus daquela senhora revelou para ela o que você estava fazendo aqui, e despertou ela. Enquanto ela estiver lá orando, cantando e marchando, o céu está povoado, não tem como nós fazermos. O que eu quero dizer para você: quando você ora, o diabo não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Então busca o Senhor, ora, fala com Ele, usa a autoridade que Deus te deu, não fica de boca fechada não, brada lá na sua casa. Quem tem que sair de lá é o diabo, em nome de Jesus. Olha o teu Deus nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos te adorar, ó Pai. Senhor, por essas vidas, por esse grupo de homens da UMASBRAC, Senhor, pelo pastor Luciano, pelo anjo dessa igreja, por toda a sua família. Abençoa os teus filhos, as irmãs que aqui estão nesta noite. Que a tua graça, o teu poder venha invadir esse ambiente. Ó Deus, visita a casa hoje, visita lares que precisam da resposta, que precisam da intervenção tua, Senhor. Lares que estão com problema, com dificuldade, hoje em nome de Jesus, que o teu anjo entre lá, que todo mal, toda obra contrária, toda obra de macumba, feitiço, magia, em nome de Jesus caia por terra. Hoje entrou o general de guerra para batalhar, para quebrar os grilhões, para as cadeias hoje caiam por terra, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, peleja pelo teu povo, traz a vitória, traz o livramento. Tu és um Deus que abre porta onde não tem, tu és um Deus que faz nova todas as coisas. Ajuda o teu povo, dá força, dá vigor, dá coragem, dá ânimo. Manifesta o teu poder nos últimos dias. Abençoa essa igreja, abençoa, Senhor, o anjo dessa igreja, o pastor Luciano e a sua família. Que a tua bondade, a fidelidade do Senhor persiga a nossa vida por onde nós formos. Sê conosco, ó Pai, e hoje nós podemos crer no milagre, no livramento e na intervenção divina sobre as nossas vidas. Cuide, Deus, de tudo que é nosso, cuida da nossa família. Nós oramos neste momento, entra com cura. Pessoas que entrou aqui, Deus, precisando de cura, manifesta o seu poder. Nós não somos nada, é o teu poder que faz, é a unção que despedaça o jugo, é o teu poder, é a autoridade do teu nome. Visita agora esse homem, esta mulher, e cura, transforma, liberta aquele filho que está dando problema, aquele lar, Deus, que parece que está tudo insolúvel. Entra com a paz hoje e traz vitória para o teu
teu povo, que envergonhado e confundido seja o inimigo, seja o adversário da nossa alma. E nós oramos, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que o diácono, o pastor, permanecesse aqui. Eu tinha algo no meu coração que era para chamar umas bracas aqui em cima e não estava nada combinado com o pastor. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o coração de cada um de nós. E aqui eu faço o convite, eu sei que muitos trabalham, tem família, tem tudo, para estar aqui junto conosco, ensaiando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil o trabalho, o dia a dia, a família. E hoje é o culto do Novembro Azul. Na palavra relata que Naamã era um homem que estava à frente da batalha, estava à frente da guerra, um homem que se preocupava tudo. Mas no final, na palavra fala que ele era leproso. O que eu quero dizer para os irmãos? Muitas vezes nós corremos o dia a dia no trabalho, dar o melhor para a nossa família, para a nossa casa, colocar algo melhor, digno para o nosso lar, e muitas vezes esquecemos de nós. Sim, temos que correr o melhor para a nossa casa, temos que dar o melhor para nossas esposas, para os nossos filhos, temos que dar o melhor dentro do nosso lar. Mas se nós não cuidar de nós? Naamã era um homem que ele cundia grande batalha, grande guerra, ele é um homem bem falado. Mas na palavra fala que ele fazia tudo isso, mas no final fala, mas porém, leproso. Não só este mês, mas todos os dias. Muitas vezes uma dorzinha aqui, deixa para lá. Uma coisinha aqui, deixa para lá.